Olá meninos, voltando para mais uma correção do exercício, ok? Agora o exercício 17 da página 41. Qual foi o maior problema na hora de corrigir esses exercícios, ou seja, que vocês fizeram quando foram fazer o exercício? O problema foi o seguinte: nós temos uma situação em que ocorre um equilíbrio, ok? E claro, o problema ele dá alguns dados, ele dá a tangente, ele dá o peso da partícula. E na hora de fazer o exercício, vocês não explicaram de onde saiu cada coisinha. Simplesmente só efetuaram o cálculo. Jogaram um cálculo e do nada colocaram que a tangente é igual ao fulano. Tá? Não, opa, não é bem assim. Mais uma vez, na hora de fazer um exercício, eu preciso especificar tudo aquilo que eu estou fazendo. Se eu não especifico, eu fico com um monte de cálculos largado na folha de papel, sem saber o que acontece com cada uma das coisas. Ok? Então, antes de mais nada, vamos analisar a questão, ok? Então, vamos ler. Uma pequena esfera de carga Q, 4 microcoulombs, então já vamos colocar aqui a carga, Q igual a 4 microcoulombs, então 4 10 a menos 6. Essa carga ela é positiva, beleza? E peso igual a 2 10 a menos 2 newtons, presa a um fio isolante. Então nós temos um corpo, uma esfera, de peso 2,10 a menos 2 newtons e carga 4,10 a menos 6 coulomb, presa num fio. Esse fio é isolante. Essa partícula ela está no interior de um campo elétrico uniforme, ok? Bom, antes de mais nada, vamos relembrar. O que é campo elétrico uniforme? Campo elétrico uniforme, ele é gerado, ok? Entre duas barras ou duas placas metálicas, ok, de carga de naturezas diferentes, ok? Então eu tenho uma placa de carga positiva, outra placa de carga negativa, e no interior entre essas placas, ok, nós temos um campo elétrico. Esse campo elétrico vai sempre ser do sentido do positivo para o negativo. Só que, uma situação, em qualquer ponto desse campo elétrico, ok? Se você estiver aqui, se você estiver aqui, aqui, ou seja, em qualquer região dentro desse campo elétrico, o valor do campo elétrico vai ser sempre o mesmo. Então, o E, ele vai ser o quê? Constante. Tá? Então, no vetor campo elétrico uniforme, no campo elétrico uniforme, que é o campo gerado por duas placas carregadas, em qualquer ponto desse campo, ok, ele vai ser sempre constante, beleza? Então, ok, vamos à situação. O que houve nesse problema? Então, nós temos uma esfera presa a um fio isolante. Ela está colocada no vetor, num campo elétrico uniforme e está em equilíbrio, ok? Então, em amarelinho aqui, o que nós temos? Nós temos o vetor campo elétrico. Isso aqui é dado no problema. Então, esse amarelinho, o que é? É o vetor campo elétrico. Então, Sora, se o vetor campo elétrico está apontado para a direita, ou seja, da esquerda para a direita, isso quer dizer o quê? Onde que é o lado positivo do nosso campo elétrico? É aqui. Onde é o lado negativo? É aqui. Beleza? Ora, se o vetor está apontando da esquerda para a direita, ele está saindo do lado positivo e indo para o lado negativo. Então, o nosso campo elétrico está indo para cá. Uma outra situação. Quando você coloca num campo elétrico uniforme, ok? Então, já que eu estou indo, né, da esquerda para a direita, então aqui eu tenho as plaquinhas, tenho a plaquinha positiva, e aqui do outro lado eu tenho as plaquinhas negativas, ok?
Então o meu vetor campo elétrico está indo para que direção? Da esquerda para a direita. Aqui. Ok? Beleza. Então está aqui o campo elétrico uniforme, placas paralelas, o vetor está indo do positivo para o negativo, ou seja, da esquerda para a direita. E se eu tivesse feito ao contrário, lógico, estaria ao contrário. Lembrando que o campo elétrico ele sempre vai do positivo para o negativo. Se eu tivesse colocado os positivos desse lado, o vetor teria ido para o outro lado. Tranquilo. Mas olha a situação. O que nós temos? A nossa partícula que foi colocada nesse campo elétrico, ela não é positiva? Então, o que significa isso? Ora, se eu coloco uma partícula positiva num campo elétrico uniforme, a força que vai movimentar essa partícula, ela tem o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então, para que lado vai estar a força? No mesmo sentido. Tá? Então, a primeira situação que a gente tem que ver no problema é essa situação. Ora, se eu tenho um campo elétrico que vai do positivo para o negativo e eu tenho uma carga que foi colocada dentro desse campo elétrico sendo positiva, ora, a força que vai movimentar essa carga, ela vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Então, carga positiva, eu vou ter campo elétrico, vetor campo elétrico, na mesma direção e mesmo sentido do vetor força. Ok? Se a carga fosse negativa, seria ao contrário. Então, se a carga fosse negativa, eu teria o campo elétrico para cá. Atenção, lembrando, a situação é essa daqui, ó. Mais, menos, tá? Então aqui eu estou colocando o positivo no lado esquerdo e o negativo, as plaquinhas, né, do lado direito. Então para que lado vai estar a força? Ora, o corpo é negativo, então a força vai estar ao contrário. F e E. Beleza? Então essa situação a gente tem que sempre lembrar antes de começar o exercício. Tranquilo? Beleza. Então vamos voltar à situação problema. Então nós temos uma partícula, uma esfera, presa a um fio, num campo elétrico uniforme. O vetor campo elétrico está indo da esquerda para a direita, então isso quer dizer que a placa positiva está na esquerda, a placa negativa está na direita. Beleza? Bom, e essa partícula ela está em equilíbrio. Ou seja, ela não está indo nem. Ela não está andando, ela não está caminhando. Eu coloquei ali, simplesmente ela parou e ficou paradinha nessa posição, formando um ângulo de 30 graus em relação ao plano aqui e o fio. Tranquilo? Então ela está em equilíbrio. Então, qual é a situação inicial que nós vamos ter no problema? Essa partícula ela tem peso? Opa, ela tem peso. Então o peso vai estar apontado no vetor para cá, na vertical, apontando para baixo. Esse é o peso. O peso nós já temos calculado. Então vamos esquecer a eletricidade. Esquecemos a eletricidade, vamos lá na dinâmica. Bom, a partícula está em equilíbrio? Está. Então quais são as forças que estão atuando nessa partícula? Nós temos o peso, apontando para baixo, e temos uma força chamada força de tração. Ok? O que é a força de tração? É a força que faz esse corpo no fio. É o que está segurando o fio. Como está em equilíbrio, a força de tração ela tem que ser igual ao peso. Beleza? Tranquilo. É porque se o peso for maior do que a força de tração, ele arrebenta e o corpinho cai. Tá? Então vamos aqui. Essa situação agora é a seguinte. Para que lado está indo a força? Opa, a força está indo na mesma direção e sentido do campo elétrico. Então ela está fazendo isso aqui, a força. Aqui é a força. Beleza? Ora, se o peso está apontado para baixo, e está aqui na partícula, aqui na esfera, se eu tivesse colocado a esfera aqui, para onde estaria o peso dela? Opa, também estaria para onde? Para baixo. Então o peso estaria aqui. Olha a figurinha que formou.
nós temos o quê? Nós temos um triângulo e ele é retângulo. Ok? Então vamos puxar esse triângulo para cá. Então aqui eu tenho o peso. Ok? Nós vamos ter a força. Aqui. Força. Formando o ângulo 90 graus. E aonde vai estar a tração? A tração vai estar aqui. Tração. Beleza? Bom, o que nós temos no problema? Nós temos o ângulo. Então aqui vale 30 graus. Como essas forças estão em equilíbrio, nós vamos ter que decompor essas forças. Ora, quem é que vai ser a força? Nesse caso aqui é a força elétrica, né? Nós não calculamos aqui. Quem é que vai ser a força elétrica? Eu não tenho a tração segurando a tração do fio, então eu digo, a força elétrica está oposto, no sentido, desculpa, no cateto oposto, então nós vamos ter seno de 30 graus igual a força elétrica sobre tração. Beleza? Aonde está o peso? O peso é o cateto adjacente ao ângulo. Então eu tenho que o cosseno de 30 graus é igual ao peso vezes a tração, divididos pela tração. Ora, se eu pedisse para calcular a tração, eu teria esses dois caras. Então, vamos separar. Eu tenho que tração é igual força elétrica seno de 30. Tração é igual peso cosseno de 30. Ok? As trações não são iguais? Então vou igualar. Força elétrica sobre seno é igual peso sobre cosseno. Multiplicando o cruzado, eu tenho que seno de 30 sobre cosseno de 30 é igual força elétrica sobre peso. Mas quem é seno sobre cosseno? Tangente de 30 é igual força elétrica sobre peso. Ok? Bom, mas professor, podia ter feito isso direto aqui, né? Ó, tangente de 30, que é dado no problema, é força sobre peso. Então aqui, ó, tangente de 30 é força sobre peso. Sim, poderia ter feito direto, lógico, mas de onde que saiu? Saiu da decomposição dos vetores que a gente tem no triângulo e na aplicação das forças aqui na figura. Beleza? Então simplesmente, eu vou jogar isso aqui no problema e vou resolver. Não, não é só jogar. Eu tenho que mostrar de onde está saindo. E de onde saiu a tangente de 30? Saiu do seno de 30 força sobre tração, cosseno de 30 peso sobre tração. Como as trações são iguais, porque estão no mesmo fio, eu tenho tangente de 30 força elétrica sobre peso. Ok? Bom, o campo elétrico é uniforme. O que ele está pedindo no problema? Ele está pedindo a intensidade do campo. Ok? Então, nós sabemos, ok? Tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que campo elétrico é a força elétrica sobre quê? Aqui eu tenho a força elétrica, então posso dizer que a força elétrica é igual campo elétrico vezes Q. Beleza? É isso que nós temos. Ó, a tangente de 30 não é igual a força elétrica sobre peso? Ora, então, a força elétrica é o campo elétrico sobre o peso. Ok? Então agora é só fazer as substituições dos valores que nós temos. Quanto que é a tangente de 30? O problema diz, lá no exercício, que é 0,58.
igual. Campo elétrico é o que eu quero descobrir. Quanto é a carga? 4, 10 a menos 6. Então, 4, 10 a menos 6. Quanto que é o peso? 2, 10 a menos 2. Então, 2 vezes 10 a menos 2. Então, aqui eu posso cancelar. Vai sobrar 2. Aqui eu vou colocar em notação científica ou uma potência de 10, tanto faz para facilitar. Então, eu vou ter 58 vezes 10 a menos 2, igual campo elétrico. 4 divididos por 2 dá 2, vezes 10. Aqui fica menos 2, então menos 6 mais 2, menos 4. Né? Porque aqui eu vou passar para cima, trocar um sinal. Como está multiplicando, vou passar para baixo, dividindo. Então, o campo elétrico é igual a 58 vezes 10 a menos 2, divididos por 2, vezes 10 a menos 2. Opa, desculpa, é menos 4. Perdão, aqui é menos 4. Que vai dar 58 divididos por 2, 29, vezes 10. Como aqui é menos 4, vai passar para cima, mais 4, menos 2 mais 4, vai dar 2. Não está em notação científica, eu posso colocar. Ok? Então eu vou andar com a vírgula para a esquerda, aumenta aqui, aumenta o expoente. Então eu vou ter 2,9 vezes 10 à terceira newtons por coulomb. Ok? Então, qual é o campo elétrico? A intensidade do campo elétrico constante nesse campo elétrico uniforme é de 2,9, 10 à terceira newton por coulomb. Ou seja, se você colocar esse corpo, essa partícula, em qualquer posição desse campo elétrico, esse valor vai ser sempre constante. A definição de campo elétrico uniforme é que o campo elétrico é constante em qualquer ponto entre duas placas ou duas chapas metálicas. Beleza? Então, eu espero que tenha entendido. Mais uma vez, eu não posso esquecer de colocar a unidade. Muita gente, na hora de fazer o exercício, esqueceu de colocar essa unidade. É importante. E, mais uma vez, na hora de fazer um exercício discursivo, ou seja, você tem que mostrar de onde está saindo os cálculos. Não é simplesmente jogar o cálculo e dizer, tangente eu vou usar tangente, eu vou usar tangente. Tangente é fulano sobre ciclano. Não, tem que mostrar, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. No caso de dúvida, postem lá. E, na medida do possível, eu vou estar sempre ajudando, ok? Um abraço e bons estudos. Até logo.